hoje a gente está aqui especialmente com o Léo Gandelman, grande saxofonista, que acabou de chegar da Malásia e Singapura. Léo, conta pra gente como que foi essa viagem à Malásia, o que você foi fazer lá? Bom, fui tocar e fui receber um prêmio também em Kuala Lumpur, pelo conjunto da obra, né? Fiquei muito feliz, reconhecimento. É a segunda vez já que eu fui à Malásia e primeira vez que fui a Singapura, né? E lá em Singapura nós tocamos na Festa da Independência do Brasil. Eu fui com o Eduardo Farias, que trabalha comigo, tecladista, pianista, arranjador, cara, amigão, grande figura. Aí a gente tocou lá na Festa da Independência do Brasil, que foi uma festa lindíssima, bem em frente àquele hotel que tem o Show das Luzes, por onde passou a Fórmula 1. Depois nós tocamos no Jardim Botânico de Singapura, lindo. Fizemos uma final de tarde lá, maravilhoso. Depois tocamos num clube de jazz em Singapura chamado chamado Cool Cats, um clube novo. Singapura lindo, espetacular. Você conhece? Não, nunca fui. Pô, maravilhoso. Mas me conta um pouquinho mais sobre esse prêmio. Bom, o prêmio é uma entidade lá que reconhece, né, o trabalho de artistas e marcas, chamam Brand Laureate, Branded Marcas, tipo assim, as pessoas que estabeleceram uma marca, né, com seu nome, e então tinham várias empresas premiadas e várias personalidades, Steve Jobs, Hillary Clinton, o Rooney do basquete, Messi, Muhammad Ali. E aí eles me deram uma estatueta de tipo Oscar, né? Uma estatueta de... Não posso falar que é de ouro de quilates, porque hoje em dia estão roubando medalha. Estão roubando até medalha de gente, né? Estão roubando tudo. Mas... então teve essa estatueta e um quadro, né? Tipo assim... Foi uma noite assim de honra, de homenagem, né? Fiquei muito feliz, toquei lá para o pessoal também. Até para gigantes deram esses prêmios, são prêmios para personalidades, pessoas, coisas que marcam no mundo, né? É isso. Então fiquei muito feliz de saber que eu tive um reconhecimento, né, de uma entidade tão distante, né? Parabéns. O que você acha que chama atenção na música brasileira para os ouvidos estrangeiros? Qual é o sabor da nossa música e como isso se traduz no seu som? Olha, eu acho o seguinte, que no Brasil os músicos, de uma maneira geral, são muito ligados no aspecto criativo, né, na composição, na música em si, né? Porque se você for comparar os aspectos técnicos, assim, de uma maneira geral, é claro que eu estou generalizando. O músico americano e até os europeus hoje são mais ligados assim nos aspectos técnicos, são muito aperfeiçoados. Hoje você tem uma geração nova aqui no Brasil também que não deixa muito a dever no aspecto técnico, né? Mas eu acho que o interesse maior aqui sempre foi da criação. O Brasil é um país extremamente musical e com certeza no final da década de 50, início da década de 60, a gente produziu a melhor música do mundo nessa época, né? Que foi a Bossa Nova e o Samba Jazz, que vieram justamente tapar um buraco que existia naquele momento. Estou falando aqui também do jazz, né? Da minha praia, né? Naquele momento o jazz estava dentro do free total, né? Cada um para um lado, estava se procurando uma luz no final do túnel, né? Quando apareceu a Bossa Nova, quando os músicos brasileiros começaram com esse movimento de Bossa Nova e Samba Jazz, né? Foi um momento muito importante para a música brasileira. Nesse momento as gravadoras assinaram contratos com muitos músicos, vários trios nessa época, Zimbo Trio, Tamba Trio, o César Camargo Mariano com o trio Sambalanço, Hermeto Pascoal, o Quarteto Novo. Então a música brasileira se espalhou pelo mundo, né? E foi uma solução espetacular para todo mundo, né? E hoje a música brasileira faz parte do repertório mundial, né? A Bossa Nova e o Samba Jazz. E em 1965 tivemos a volta ao cancionismo, todo mundo sabe o que aconteceu em 65 também, né? Foi o fim de um movimento, de uma época livre no Brasil, muito criativa, no cinema também, o cinema novo, né? Tudo isso em 65 deu uma, digamos assim, uma encareteada violenta, né?
E os músicos brasileiros saíram viajando pelo mundo, espalhando a música brasileira, né? Tantos músicos, Edson Machado, Portinho, o próprio César, enfim, a música brasileira se espalhou e os músicos se espalharam pelo mundo, e no Brasil rolou outros movimentos mais ligados aos cantores e ao cancionismo mesmo, né? Uhum. Ô, Léo, a sua formação... Então, só para acabar, pode terminar. Para mim, como músico, é um orgulho ser músico brasileiro fora do Brasil. É um reconhecimento imediato, sabe? Você dizer que você é músico brasileiro é um reconhecimento imediato fora do Brasil. Aqui não é exatamente assim. A situação do músico é uma situação bem mais delicada. E a situação da cultura e da política, etc, etc, porque tudo é interligado, né? A sua formação musical, ela é erudita, né? O seu pai, ele foi maestro, sua mãe, professora de piano clássico, mas você tem grandes participações na música pop brasileira. Você já gravou com Guilherme Arantes, Roupa Nova, Lulu Santos, Marina Lima, enfim, muitas gravações super famosas, tem solos seus. E você circula muito bem entre esses dois mundos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você trouxe da música erudita para o pop. Olha, na verdade é o seguinte, eu acho que a maior ferramenta de trabalho de um músico é o conhecimento, tá? O instrumento é uma extensão do corpo. Eu toco o saxofone como eu poderia cantar, quer dizer, como eu não sei cantar, eu canto no sax. Enfim, os instrumentos são a forma, né, material, de materializar o sentimento e a espiritualidade de um músico, né? Mas eu acho que o conhecimento você pode obter em qualquer escola. Eu tive a sorte de nascer, como você falou, dentro de uma casa de musicistas, e grande momento nosso lá era o jantar, que meu pai conversava com a minha mãe sobre Schumann versus Schubert, Beethoven. Era sempre um papo bom, nunca tinha barraco, nunca tinha assim uma situação de conflito. Pelo contrário, era uma coisa que unia a família, né? As minhas irmãs, a Marisa também fazia música, a Marisa já foi aqui da UBC, todo mundo conhece ela aqui, e a minha outra irmã, a Lia, também tocava. A gente tinha um conjunto, chamava Pro Arte Antiqua, com outros músicos, né? E então a música era o prato de toda noite ali em casa, a gente foi literalmente alimentado à música, né? E eu, desde pequeno, tive uma formação na escola de música clássica. E mais tarde, depois de ter desistido desse caminho, eu fui estudar jazz na Berklee College of Music em Boston, que é uma escola muito aberta, muito bacana também, que já tem um outro enfoque para a música, mas escola é escola. No fundo, você está em busca de conhecimento e ferramentas de trabalho, né? Voltei em 79, eu fui para Boston em 77, voltei em 79 e comecei minha vida profissional mesmo, né? Porque antes disso já tinha feito apresentações com o Pro Arte Antigo, a gente tocava todas as segundas-feiras no Teatro Casa Grande, fui no programa do Topo Gigi. Eu com 15 anos fui solista da Orquestra Sinfônica Brasileira naquela série Concertos para a Juventude. Fui um daqueles jovenzinhos, né, chamado para tocar com a Orquestra Sinfônica, sob a regência do maestro Isaac Karabichevski. Uau! Foi muito legal. E você tocou o quê? Toquei o Concerto de Brandemburgo de Bach, na flauta doce, que foi meu primeiro instrumento. Aí, quando eu voltei em 79, eu comecei na noite. Na primeira noite que eu cheguei logo, eu fui aqui na Avenida Rio Branco, tinha ali o Danças Brasil, ou Dancing Brasil. No Dance tinha um Taxi Girls, que o cara tirava para dançar e perfurava o cartão da moça que dançava, né? E era legal, tinha uma orquestra com 4 sopros, era uma pequena orquestra com 4 sopros e base e tal. E eu comecei por ali. Conheci ali o Bidinho, o trompete, que me levou para Campo Grande. Campo Grande, famoso Campo Grande, onde morava o Serginho Trombone. E na Campo Grande, só para quem é de outros estados, é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Bairro famoso de onde vem a Elisa, Serginho Trombone, a Eloá, que está aqui também, né? Zona Oeste Carioca. Isso. E aí lá em Campo Grande a gente começou um grupo chamado Avenida Brasil, que tinham 4 sopros, eu, Serginho Trombone, que era o líder do grupo, Zé Carlos Bigorna e Bidinho. E a partir daí, nessa época,
devo dizer também, estava assim no auge da história do Earth, Wind & Fire, aqueles naipes de metais, né? E a gente começou a se destacar nessa praia daí, até que o Lincoln Olivetti chamou a gente e a gente começou a trabalhar junto com o Lincoln, e aí 9 entre 10 estrelas da música brasileira usaram o nosso naipe. A gente trabalhou, tem participação em gravação de mais de 1000 discos. Depois eu comecei a aparecer como solista. O primeiro solo que eu fiz marcante foi o solo Anjo, do Roupa Nova. Toca um pedacinho pra gente de alguns desses solos populares. Vamos ver se o pessoal lembra. E se eu lembro, né? O do Roupa Nova era assim. Lembrei, olha aí, viu? Mas esse solo foi interessante porque ele trabalhava numa região de notas agudas e tal, que eu acho que foi esse tom aqui, eu não me lembro do tom exatamente, mas tinha uma linguagem nova. E aí muita gente, foi você que fez o solo do Roupa Nova, do Anjo? Fui. Aí eu comecei a fazer solo para A, B, C, D e acabei fazendo também solo para 9 entre 10 artistas, fiz solo para praticamente todo mundo. Eu posso dizer que não fiz por uma questão que não tem nenhuma razão de ser. Eu não tive a oportunidade de fazer nada com a Maria Bethânia e quem mais? Acho que só Maria Bethânia, talvez um outro cantor da música brasileira, mas na verdade eu trabalhei, posso dizer, com todo mundo da MPB daquela época, né, que eu estou me referindo à década de 80 até aproximadamente 95. Tá, durante esse período aí, porque depois de lá para cá são tantos e tantos anos que a música se renovou, apareceu tanta gente, etc, que eu não teria condição de falar da forma que eu falei, né? Você tocava com o Lulu também, né? Toquei ao vivo muito tempo com o Lulu Santos, fui fundador daquela praia ali, né? Na época que eu comecei a tocar com o Lulu, antes eu era diretor, cheguei a ser diretor musical da Gal, fiz a produção do disco dela, Plural, que também teve isso. Depois de solista eu comecei a produzir. Eu produzi o disco da Marina Lima, Virgem, ganhamos o disco de ouro na época, aquela Vem Chegando o Verão, aquela música Bundinhas de Fora. Aquele disco Virgem da Marina, eu fiz os arranjos e a produção e ganhamos um disco de ouro, que gerou um contrato de exclusividade artística com a Poligram na época, que eu assinei a convite do Marzinho Rocha, na época, que era o diretor artístico. Mas esse não foi meu primeiro disco, não. Antes eu tinha lançado um disco chamado Léo Gandelman, que foi meu primeiro disco, que eu lancei com um sistema muito louco na época, que foi um leasing do master que eu fiz para a CBS. Na época o Maynard era presidente da CBS, ele falou, eu vou cuidar do lançamento do seu disco aqui, mas não fica pensando que você vai ter imprensa e rádio, televisão, não, porque você não é nenhum Roberto Carlos, e eu posso te dar, fabricar o disco para você, colocar nas lojas e tal. Beleza, fiquei muito feliz com isso e o disco foi muito bem, a gente vendeu quase 50 mil no primeiro, que aí, junto com o sucesso que a gente teve no disco da Marina, o Virgem, né, isso aí gerou o contrato de exclusividade artística com a Poligram, que eu assinei para 5 trabalhos, 5 anos e tal, e aí começou a alavancar a minha carreira. Que legal. E dentro dessa história toda, no ano passado você comemorou 30 anos de carreira solo, né? E a carreira solo é um caminho um pouco mais raro para um instrumentista. Queria te perguntar como foi para você fazer essa virada para uma carreira solo e a que você atribui o seu sucesso? Olha, a virada foi um momento assim meio, como se diz, meio polêmico, né? Porque eu sinto que a maioria das pessoas, inclusive as pessoas do meio, na época, diretores de gravadora com quem eu conversei e ofereci meu trabalho, a maioria não acreditou. Inclusive eu tenho cartas guardadas, que eu não vou citar aqui o nome de quem e tal, dizendo, não adianta, que não vai dar certo. Eu fui extremamente desencorajado, inclusive na época até pela minha família, que eu tinha 2 filhos pequenos e tal, então a oposição sistemática se manifestou assim também, aquele medo que dava, né? Como que eu poderia sonhar em fazer uma carreira de saxofonista no Brasil naquela época, né?
Mas eu tinha já exemplos na minha vida de casos de sucesso aqui, como o Márcio Montarroios, como o Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Azimuth, e outros que me mostravam que era possível, sim, e eu queria fazer o meu sonho. Na verdade, eu queria fazer o som que eu acreditava, que é o que eu ouvia internamente, sabe? Eu não estava buscando nada além de fazer a música que eu sonhava em fazer, sabe? Poder fazer a minha música. Foi isso que me fez tocar sax, foi isso que me fez voltar à música, porque eu parei a música com 18 anos, 19 anos, e fui trabalhar como fotógrafo, que foi uma coisa muito importante para mim. Eu trabalhei no quadro de reportagem da Manchete, fui fotógrafo de lá, eu fui fotógrafo do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, fiz um monte de coisa na fotografia. A fotografia abriu meus olhos para o mundo, para a coisa da criação, porque inclusive foi sempre a coisa mais importante para mim. Isso foi uma coisa até que veio também da minha casa, do meu pai, que sempre insistia nessa coisa da criação. O que diferencia uma pessoa da outra, um artista do outro, é justamente essa coisa da criação. E a criação é a coragem de você se lançar no vazio, né? Porque você não sabe o resultado do que vai acontecer. A criação é você preencher um espaço em branco, um papel em branco, uma folha, né? Pode ser com notas musicais, com pintura, com poema, mas enfim, a coragem que você tem de se projetar ali, se lançar naquilo ali e sem expectativa. Eu acho que no fundo a criação é uma pesquisa, é uma procura, né? E essa procura é que move a gente, é que faz a gente criar, existir, né? Porque eu acho que na hora que acabar assim, esse tesão, essa vontade, né, de descobrir novas coisas, música, notas, caminhos, eu acho que a hora que acabar o cara pode se considerar artisticamente ou morto ou repetitivo, né? Se você também acha que você achou uma fórmula do sucesso, você vai fazer sempre a mesma música, né? Então, nesse sentido, mais adiante, né, eu acho que a minha carreira reflete justamente essa diversidade que eu tive na minha formação, dentro da música clássica, dentro do jazz, da música pop, que eu tive a chance de interagir com tantos artistas, da MPB, do samba, sei lá, gravei com o Neguinho da Beija-Flor, Negra Ângela, Fagner, Roberto Carlos, tanta gente diferente, que essa coisa de mexer com estilos e tal me abriu muito a cabeça e possibilidades, né, que mais tarde vieram se manifestar nesse trabalho solo que eu me propus a fazer. Mas, sobre sucesso, eu vou dizer para você que sucesso é o momento mágico da carreira de um artista, principalmente quando não é comprado e nem vendido, que foi o meu caso. Eu, como artista músico, né, eu tive que me recolher ali ao meu nicho, entender o meu espaço e aonde eu poderia atuar. Não adianta, porque isso é uma questão cultural que eu não vou nem discutir agora, mas eu tenho plena noção do meu espaço e da minha possibilidade de sucesso, né? Mas o sucesso tem vários aspectos, inclusive uma coisa chamada efemeridade, porque esse sucesso aí comprado e vendido é efêmero, né? Ele vem e vai, e você nem sabe como veio, nem como foi, e de repente o artista desaparece. Então eu estou muito feliz de estar aí completando esses 31 anos de carreira. Recebendo prêmios pela conjuntura. O prêmio, honestamente, prêmio que eu tenho, o maior prêmio que eu tenho é poder continuar o meu trabalho e ter um público que me prestigia. Eu acho que esse é o verdadeiro prêmio da carreira de um artista. O resto são conveniências, digamos assim, prêmio X, prêmio Y, quem ganhou, quem não ganhou. Eu nunca, acho que meu ego não se manifesta dessa maneira, entendeu? Legal, ganhei um prêmio, muito obrigado, muito honroso, mas eu não acho que uma carreira seja feita de um prêmio, nem dois, nem três. A carreira é o dia a dia, são anos. Olha aí, 30 e tantos anos só de carreira solo, olha que legal. Acho que isso é o prêmio meu. É verdade. E nosso. Obrigado. E pegando o gancho dessa que você falou sobre criação, você já fez algumas trilhas originais para cinema e TV.
Aliás, eu vi que esse mês aí tem um negócio do cinema da UBC. Estava até pensando, Vanessa, depois eu vou querer saber aqui da UBC, porque... Vai ter uma distribuição extra de cinema em setembro. Não, e eu vou aproveitar aqui também para dizer que eu estou muito feliz aqui na UBC. Já sou daqui há anos e anos, a minha irmã trabalhou aqui, me sinto em casa. E o resultado do trabalho aqui é bom. Eu sempre que me perguntam sobre isso aqui, eu vou recomendar a UBC, porque aqui eu estou em casa, né? Aqui é a nossa casa. Então, já fiquei animadão quando eu recebi essa notícia do cinema. Falei, oba, a UBC vai fazer algum negócio por mim, tenho certeza. É isso aí. Então, como o nosso público é formado por outros músicos, tem muita gente que tem interesse em aprender sobre esse ofício, né, de compor trilha original para cinema, para audiovisual. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de criação e desse dicas para quem quer começar a experimentar esse tipo de produção. Olha, eu como fotógrafo, né, eu tenho... A imagem para mim é uma coisa que me excita o sentido musical. Eu, inclusive, acho que não existe imagem sem som, né? Se você subir uma montanha e olhar uma vista, vai ter o barulho do vento, vai ter mil sons que vêm à sua cabeça e tal. É impossível você imaginar o silêncio total. Isso só vai existir no espaço sideral. E mesmo assim dizem que até no espaço tem som. Eu não sei porque eu nunca fui, né? Mas... existem vários aspectos técnicos, né, de composição de uma trilha de filme, mas eu acho que o aspecto principal é a decupagem. A decupagem significa você entender dentro da história qual é o momento de música e qual é o momento de silêncio. Eu acho que a música não pode estar à frente da imagem nem atrás. A música ela tem que contribuir para o aumento potencial mesmo do sentimento e daquele momento do drama, entendeu? A música ela colabora no sentido de potencializar a história, ela conta a história, ela conta o tempo daquela história. Então é importante saber aonde você vai tocar e onde você vai ficar quieto, porque o silêncio também é muito importante. Então tem uma série de aspectos técnicos, né, que não daria tempo aqui de eu ficar discorrendo, mas eu acho que o mais importante é entender justamente a decupagem, em que momento vai ter música e em que momento não vai. E obviamente que na música o primeiro e o maior parâmetro que existe é uma coisa chamada bom gosto. Cada um tem, isso aí é uma coisa também subjetiva, eu não posso dizer o que é bom gosto ou mau gosto, isso aí cada um que saiba, né? Por falar em bom gosto, você tem um programa de TV, né, o Vamos Tocar, e você já recebeu grandes nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alceu, você já gravou, né, com várias pessoas. Como tem sido para você gravar esse programa e quais são os planos para o futuro? Bom, esse programa aí chama-se Vamos Tocar, ele é do canal Bis, que é um canal da Globosat, me esqueci qual é o número agora. Você lembra lá qual é o número do canal? Posso ver aqui? Já inclusive fica aqui no ar a pergunta para os universitários, mas já vai ser respondido aqui, eu vou lembrar. Mas enfim, já temos 3 séries gravadas, são 30 programas, são 120 músicas. E que agora estou trabalhando... 3 temporadas? São 3 temporadas. Cada temporada são 10 programas. Cada programa são 4 músicas. Então eu já tenho 120 músicas que estão... vídeos, né? Que estão... São 30 programas que estão no Now. Isso é importante falar, porque o Now é como se fosse, né, o Netflix. É chato falar isso, mas é verdade. É o VOD, pronto. Video on Demand. Hoje ninguém quer mais ver programa no horário marcado. Então, a Globosat tem o Now, que é o Video on Demand, onde você pode ver os programas a hora que você quiser. Então, é o seguinte, todo mundo tem Now em casa, mas ninguém sabe como funciona, porque também não é explicado. Isso aí não dá para entender. Porque eu falo, eu falo com as pessoas, meu programa está no Now, você tem Now em casa? Tem, mas tem programa lá? Claro que tem. Para isso que serve, mas tá uma coisa que está começando, tá? Mas o Video on Demand é o seguinte, você entra lá no Now, aperta programas de TV, aí aparece os quadradinhos. No Telecine, por exemplo, tem mais de 5.000 filmes ali de graça que você pode assistir a hora que você quiser.
Aí você aperta programas de TV, aparece Canal Bis. No Canal Bis, você entra, vai ter a lista de programas ali, vamos tocar. Aperta no vamos tocar, aparece 30 programas. E agora estou preparando, já vou dando a notícia em primeira mão, porque eu vou contar aqui com vocês, viu? Pode saber que vou dar trabalho um pouquinho também, que a gente está preparando o lançamento digital nas plataformas de música digital, Spotify, etc., desses programas. Gostou? Olha. Vão ser 120 músicas que, na verdade, a gente vai dividir em EPs, né? Cada EP vai ter 4 músicas, que vai ser o programa, certo? E é isso. Você vai lançar uma playlist com Vamos Tocar? Não, a gente vai fazer lançamento digital de cada programa, vai ter o seu EP. Vão ser EPs que a gente vai lançar. Que legal, muito legal. Prepare-se, Vanessa. E aí eu queria falar um pouco. Você não escapará. A Vanessa, vou falar. Pode falar. A Elisa, né, é responsável aqui pela parte de comunicação, e a Vanessa é uma pessoa super querida minha, amiga de muitos anos daqui, e todos os problemas passam pela Vanessa. Porque e agora ela trabalha no AIR, Departamento Artístico. Departamento Artístico, mas ela trabalha também no Departamento AM, que é amiga, né? Que trata a gente sempre com muito carinho, e meus problemas em geral vão encaminhados para ela, que distribui através dos setores aqui. Mas eu não estou dizendo que é assim que funciona o UBC, não. É porque eu sou amigo pessoal dela. Legal. Ô, Léo, tem algum compositor... Aliás, peraí, deixa eu dizer um negócio. Tem que falar isso também. O Marcelo Castelo Branco, que hoje é o presidente não, o diretor executivo aqui da UBC, é uma pessoa muito importante na minha carreira também, porque ele, como... Ele acabou de te mandar um abraço aqui, né? Então, Marcelo, olha só, muito obrigado. Realmente foi uma pessoa que acreditou no meu trabalho e desde o momento zero esteve do meu lado, me apoiando. Ele foi um dos poucos que acreditou que ia dar certo e investiu em mim, no meu trabalho. Quando ele mudou de gravadora, ele levou meu trabalho junto. Quer dizer, eu sempre estive ao lado do Marcelo e continuo agora, inclusive, super feliz, porque ele está aqui com a gente na UBC. A minha irmã saiu, entrou ele, que é meu irmão também. Então, é isso aí, estamos em família. E o Marcelo, ó, parabéns aí pelo trabalho. A UBC está super legal. Estou conhecendo a nova sede hoje também, está linda, super bem instalado, muito bem recebido aqui no lounge VIP. Valeu, Marcelo. Depois eu até queria falar contigo outros assuntos aí. Legal, Léo. Eu queria saber o que tem tocado na sua casa ultimamente. Tem algum compositor, algum músico, algum trabalho de alguém novo que você está acompanhando ultimamente? Olha só, eu sou pesquisador como ouvinte, tá? Então eu ouço de tudo. Eu não tenho uma audição disciplinada, mas com toda certeza eu ouço saxofonistas. Isso faz parte da minha vida. Adoro ouvir. Recentemente descobri um saxofonista da antiga que eu não conhecia, Gene Ammons, que eu adorei o trabalho dele, e a última semana fiquei ouvindo o trabalho dele. Mas enfim, são vários saxofonistas que eu ouço: Wayne Shorter, Kenny Garrett, Joshua Redman, Paulo Moura, gosto muito. Essa é a minha audição assim de aluno de saxofone, né? Como um aluno segue seus mestres, né? Como mestre eu tenho esses que eu citei, o Coltrane, é um cara que se não sai, música de cabeceira, né? Você tem alguns álbuns dedicados, né? Alguns nomes da música, como você fez um álbum só sobre Radamés Inátali, né? Ah, sim. Aí você fez também um sobre saxofonistas do Norte, ventos do Norte. Você está preparando alguma coisa nesse sentido para o futuro? Olha só, eu tenho desenvolvido um trabalho de mapeamento da linguagem do sax brasileiro, que começou junto com o Henrique Cases, essa ideia, com o disco Radamés e o Sax. O Radamés Inátali é talvez nosso compositor mais produtivo da história da música brasileira. Ele compôs concertos maravilhosos para todos os instrumentos, e como se ele tocasse, são concertos perfeitos, maravilhosos, e ele é um dos responsáveis, ou talvez o grande responsável, pela colocação
do saxofone, não posso dizer o grande, mas ele é um dos responsáveis, grande responsável pela inserção do saxofone no mapa da música brasileira. Naquela introdução, por exemplo, pam, 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 Brasil, né, Aquarela do Brasil. O Ari Barroso, quando entregou o arranjo para ele, ele de cara foi e botou os saxofones fazendo aquilo, entendeu? Então, nós fizemos um disco primeiro com a música do Radamés Inhatto, que ganhou o prêmio da música brasileira, etc, etc, em 2007, se eu não me engano. Depois fiz um segundo trabalho chamado Ventos do Norte, que justamente mostra a influência dos saxofonistas do Nordeste. Quando a gente fala Norte, né, Norte do Brasil, Nordeste, a influência que eles tiveram na formação justamente da linguagem do sax brasileiro, que é muito diferente do saxofone americano, sabe? Aliás, só de passagem, o saxofone é um instrumento europeu, belga, criado pelo Adolfo Sax, que queria fazer uma clarineta com som, com a técnica da flauta. Aí resultou nesse híbrido que ele botou o nome dele, saxofone. Ele criou outros instrumentos, requinta e outras coisas mais. Era uma família, o pai dele também era fabricante de instrumentos. Mas o saxofone se destacou muito no jazz, né? Mas na música brasileira também se destacou muito. Então esse trabalho Ventos do Norte, ele mostra justamente os grandes saxofonistas que codificaram, né, os saxofonistas do Nordeste que codificaram essa linguagem, né? Luiz Americano, Cachimbinho, Moacir Santos, Severino Araújo, a história da Tabajara, maravilhosa, né? Que uma orquestra inteira viajando do Nordeste para o Sul. Esse foi o Ventos do Norte. Depois eu fiz um terceiro disco chamado Velhas Ideias Novas, que aliás é o título até de um disco do meu pai, que ele tinha, foi uma homenagem a ele também. E o Velhas Ideias Novas, ele mostra justamente a passagem do sax de gafieira para o samba jazz. Ele começa mais ou menos em 1935 e vai até 1965, justamente com esse movimento do samba jazz. Mas é um disco feito também em homenagem ao saxofonista Cazé, que é muito pouco conhecido do grande público, e era um músico assim sensacional, que Paulo Moura, Wagner Tiso, Paulo Braga, todo mundo viajava para ver esse cara tocar, de ônibus. Ele é de Guaxupé, do interior de Minas, a vida dele foi no interior de São Paulo, nas orquestras, e para mim ele é o criador do bebop à brasileira. Ele abrasileirou essa linguagem do jazz de uma forma maravilhosa. E o negócio da gafieira é dançar, né? Então, quanto maiores os solos, mais tempo das pessoas dançarem no salão. Então, é um momento muito bacana da música brasileira que está revelado ali nesse trabalho Velhas Ideias Novas. E também estou há muito tempo aí querendo fazer um quarto trabalho aí que já está na cabeça, no papel, há mais de 15 anos, mas esse aí eu estou lutando para conseguir, porque é um trabalho mais difícil em termos de produção, que é um trabalho de música com orquestra. Entende? Aí isso aí algum dia hei de vencer, porque isso aí depende de alavancar uma produção, que aliás é um assunto complicado hoje em dia, né? Na vida de um músico. Legal, Léo, quero agradecer muito a sua visita aqui. Eu queria que você finalizasse essa entrevista com um pedacinho de alguma música pra gente, pode ser? Pode. Agora, antes de eu tocar, eu queria dizer que o papel das sociedades hoje é muito importante, não só para a sobrevivência dos músicos, como para a cultura hoje brasileira. Eu sei que isso não é um problema brasileiro, não é. Essa questão da distribuição do direito, a questão da valorização do direito intelectual, isso aí está sendo discutido intensamente no mundo inteiro, porque com essas mudanças de plataforma, né, é um momento terrível que eu acho que a gente está vivendo, de falta de condições ainda de se legislar a coisa, né? O meu pai é pioneiro nessa área da defesa do direito intelectual. Acho que talvez o primeiro livro lançado sobre essa matéria foi o livro dele, que chama de Gutenberg e a Internet. Ele já previa ali nesse livro uma série de complicações que iam acontecer no futuro. Eu
estou ficando otimista porque eu estou vendo que as coisas estão se mexendo. Né? Aliás, eu posso aproveitar e dar um recado? Quem não conhece, o pai dele é Henrique Gandelman, pai da Marisa Gandelman, né, e dele, que foi nossa ex-diretora executiva e que é também professora educadora e começou há 2 dias atrás o curso Copyright, História, Cultura e Indústria. E quem quiser acessar, ele é online gratuito, é só acessar ubc.vc/curso. A Marisa, a minha irmã, ela durante muitos anos, como você falou, foram, sei lá, 15, 20 anos, não sei, trabalhou aqui intensamente, né? Acho que ela 9 anos, né? 10 anos. 10 anos. Muito responsável, assim, pela transformação da UBC e eu acho importantíssimo isso, né? Existir um grupo de músicos também e compositores, assim, devotado a esse pensamento, né? Eu penso que em algum momento gostaria de colaborar também, poder interagir da melhor forma para criar condições melhores para todo mundo, né? Eu acho que eu também tenho minha experiência aí, vamos ver. Qualquer hora, de repente, eu apareço aí para falar de outra forma, né? Quem sabe. Mas por enquanto ainda estou super ligado aí nessa história da carreira e estou tendo muitas ideias positivas, apostando justamente na possibilidade de que essas novas plataformas e tal funcionem, que a coisa dê certo, porque não tem volta. Sim. É a história. É um caminho só de ida, sem volta, né, a história. E eu estou torcendo muito que a gente consiga, né, como grupo, como entidade, como coletivo, né, que a gente consiga ir acertando essa situação, porque realmente na largada da linguagem digital, os produtores de conteúdo, sabe, os criadores ficaram para trás, isso aí é fato, sabe, o hardware sempre sai vencendo na largada, na frente do software, sabe, a gente vira brincadeira de telefoninho, brincadeira de gadgets, sabe, brincadeira de hardware, a criação vira uma forma de justificar a existência do negócio, então é complicado, acho melhor a gente não discutir isso agora, né, mas enfim, eu fico bastante só posso ficar otimista, porque se eu ficar pessimista também eu vou parar de querer criar, vou perder essa vontade que eu tenho, então estou apostando que a gente vai conseguir melhorar isso e tem que ser todo mundo junto, tem que ser todo mundo com o mesmo pensamento, né, unido na mesma ideia, porque só assim a gente vai conseguir ir aperfeiçoando o sistema, porque por enquanto está uma loucura essa mudança toda e acho que a coisa vai aumentar de velocidade e as mudanças são cada vez maiores. Eu não sei prever o futuro, mas acredito que daqui a 5 anos já vai estar completamente diferente do que é hoje, com certeza, né? Toda essa questão de plataforma digital, redes sociais e o efeito disso na vida das pessoas, isso é uma questão, eu acredito que vocês aqui devem discutir isso diariamente, né? Como eu também penso nisso diariamente e é isso aí. Estamos aqui diretamente da UBC, valeu. Eu vou tocar um pedaço de uma música aqui, então, já que a gente está falando de direito e tudo mais, vou tocar uma música que eu fiz para o meu pai, que chama Neshama. Obrigado.